CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na indústria da moda. Eu converso com a Taciana Abreu. Ela é diretora de sustentabilidade da Riachuelo. Taciana, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo ótimo, um prazer enorme estar aqui com você. Vamos começar já compartilhando aqui com os nossos ouvintes um pouco da trajetória da Riachuelo, que todo mundo conhece aqui no Brasil, né? Está na maioria dos shoppings, é uma grande rede de moda. Conta pra gente. Verdade. A Riachuelo tem uma história incrível de empreendedorismo brasileiro. O seu Nevaldo Rocha, fundador da Riachuelo, sai de casa aos 12 anos, atrás de um emprego para dar uma melhor condição para a família. Ele morava no interior do Rio Grande do Norte e foi sozinho, entrou no ônibus até a capital para bater na porta do governador e da primeira-dama para pedir um emprego. E o governador, muito impactado, ligou para um amigo chamado Seu Moisés, pediu para Seu Moisés acolher Nevaldo, pequeno Nevaldo, e dar um emprego para ele. Combinaram com a família, né? Porque a primeira-dama falou, mas sua mãe sabe que você está aqui, sabe que você saiu de casa? E aí a família deixou e ele começou a trabalhar muito jovem, almoçava com a família, ajudava na loja. E nessa loja, que foi o primeiro emprego dele, ele começou a se apaixonar pelo varejo. E logo depois estourou a Segunda Guerra Mundial e Natal era uma base militar. Então ele começou a interagir com os soldados, aprendeu a falar inglês. Olha! Com os soldados e se encantou pelas t-shirts. As e camisetas. aí, assim que ele pôde, juntou um dinheiro e foi conhecer os Estados Unidos e o varejo americano. Voltou com um caderninho cheio de anotações e falou, eu quero fazer moda, eu quero fazer varejo de moda. E aí pediu ajuda para comprar 3 máquinas de costura e dali se passaram quase 79 anos esse ano, a Riachuelo completa. E somos hoje o maior empregador da moda brasileira. E eu acho que isso não é à toa, né? Acho que a história da Riachuelo, ela foi toda pensada pelo seu Nevaldo como essa grande geradora de oportunidades e possibilidades, principalmente no Nordeste, principalmente no Rio Grande do Norte, que é da onde ele vem e da onde ele tem essa absoluta convicção de que o emprego dignifica, o emprego transforma vidas, o emprego te dá realmente uma condição de estudar, de se desenvolver, e ele faz isso pelas pessoas, né? Maravilha! Começa então com uma história linda de empreendedorismo de um menino de 12 anos e que se sustenta até hoje acompanhando a evolução dos tempos. Porque se a gente olha a plataforma de sustentabilidade da Riachuelo, a gente nota que é de fato uma empresa comprometida com as melhores práticas ESG. Em que momento houve essa virada de chave para trilhar o caminho da sustentabilidade na empresa? Olha, eu acho que quando eu cheguei, eu tô na Riachuelo há 2 anos, praticamente. E essa história me surpreendeu muito, porque como ela é muito autêntica e muito verdadeira, e a base dela é o emprego, o que ele foi fazendo? Ele foi entendendo o que a moda pedia, o que o tempo pedia, e ele foi construindo a produção disso além do varejo. Então, hoje a Riachuelo, ela tem o maior parque têxtil da América Latina, é uma das poucas que tem fábrica própria. Ou seja, ela controla a própria operação, né? 40% mais ou menos da roupa que a gente vende nas lojas de Riachuelo é a produção própria. Isso é muito raro. E a sensação que eu sempre tenho quando eu entro na fábrica, ela é gigantesca, são 9.000 pessoas só na fábrica, é que o seu Nevaldo pensava assim, a cada nova tendência, ele buscava como fazer para poder gerar mais um pouquinho de emprego, sabe? Então, assim, agora a moda é camisetas, né? E começou muito por ali. Vamos ter a malharia, vamos ter a tinturaria, e aí entra o silk, vamos montar o silk, vamos montar o bordado. Entrou o jeans, vamos montar o jeans. Então, é uma fábrica super completa e que desde sempre, como toda a indústria brasileira, nasce já pensando na economia, né, nos recursos, como ser ecoeficiente, mas a partir da primeira visão mais básica da sustentabilidade, que é inclusive economizar
dinheiro. Só que no Nordeste você ainda tem a escassez de água. Então, o pensamento de recursos, eu acho que ele sempre teve ali na cultura da fábrica e o pensamento do impacto social também. Então, como cultura, uma empresa que já veio muito crescendo de uma maneira muito cuidadosa, sensível ao entorno, ao ambiente. E eu acho que hoje isso se extrapola em estratégia de negócio, né? Entender que não é só o certo a se fazer, mas é o que vai trazer para a gente competitividade, né? E que vai trazer a gente, futuramente, a gente acredita, uma grande diferença, mesmo que a gente espera que um dia o consumidor valorize e escolha a gente por isso. Oxalá. Aproveitando então, né, a sua deixa, está muito longe, Tassiana, desse momento de um consumidor mais consciente, que compra um determinado produto avaliando os atributos sustentáveis? Ou a gente já tem notado que ele está realmente preocupado com aquela camiseta de algodão 100%, não quer mais consumir poliéster? Ainda não. Acho que a gente ainda tem um grande papel de educar, de trazer informação. A gente vê que a compra ela ainda é muito drivada por preço, de fato, e aí você sabe, né, as externalidades que a gente chama, né, esse impacto negativo que todos os processos causam no meio ambiente, eles hoje ainda não entram na conta como deveriam, então o produto menos sustentável ele acaba sendo ainda mais barato, e aí a gente compete realmente por preço. A gente entende que a gente precisa fazer porque é o certo a se fazer e é o que vai garantir o nosso futuro, o futuro das próximas gerações. Então é um pensamento que a gente enxerga como longo prazo, mas que não pode depender do longo prazo para acontecer. A gente precisa, né, fazer hoje tudo que a gente consegue para ser o mais sustentável possível. Mas você está otimista com esse perfil do novo consumidor atento ao ESG? Eu tô. Principalmente as novas gerações, a gente já vê que assim, o perfil de consumo de moda muda. Então é um consumidor que ele também é atento a preço, mas ele está buscando mais a autenticidade, mais a autoralidade. Ele não quer usar tudo que as outras pessoas estão usando. Na minha adolescência era o oposto. Né? Eu queria estar igual às minhas amigas. Era a mesma calça, né? Tudo, você viu o grupinho das amigas com a mesma roupa. Hoje não, cada amiga tem uma personalidade. Isso é muito valorizado. Isso é muito legal, porque isso abre novas possibilidades. Então o second hand, né, que é aquela roupa do reuso, da revenda, vem crescendo muito nessa geração, porque é um garimpo de peça única. Então o que você acha num brechó, ninguém vai ter igual, só você. O upcycling, que é uma maneira de você trazer um reparo, um melhoramento, uma customização para uma peça que vai deixar aquela peça única, só sua também. E isso começa a abrir novas possibilidades, inclusive da moda como serviço e não como produto. Você não precisa comprar, né? Você pode alugar, pegar. Exatamente. Muito bem. Agora, vamos olhar um pouco o lado sombrio da moda, a despeito de ser esse caminho maravilhoso para a gente extravasar nossas fantasias, esse universo mágico que a moda é. Tem o outro lado da moeda de ser uma indústria altamente poluente, responde por 10% das emissões globais de gases de efeito estufa. E o problema central ali da pegada de carbono da indústria da moda, gente, é a questão dos materiais, dos tecidos, são as matérias-primas. A Riachuelo avançou muito nessa questão das matérias-primas, né, Tassiana? Estamos avançando. Eu acho que esse é o dever de casa, né? Assim, o principal dever de casa que a gente tem em relação a emissões. E entender que o mundo das fibras, ele é um mundo gigantesco. E aí eu acho que é legal explicar, porque a gente começa a ficar mais atento ao que a gente está comprando. Então, houve a época em que a gente nem lia o rótulo do que a gente ia comprar para comer. Hoje em dia, a gente já olha. E eu acho que a roupa ela vai precisar chegar nesse lugar. Hoje em dia, ninguém olha a etiqueta de composição. Mas quem está ouvindo a gente, por favor, comecem a olhar. Porque aí tem uma chave muito legal. Então, o Brasil ele é um dos maiores produtores de algodão do planeta e a gente é o maior produtor de algodão certificado, algodão brasileiro certificado, que é a mesma certificação da Better Cotton Initiative com a legislação trabalhista brasileira. Então a gente também olha para isso e toda a legislação ambiental do país. É um excelente algodão.
Então, assim, você estando no Brasil, podendo comprar um produto nacional 100% de algodão, essa é a peça talvez mais sustentável que você vai conseguir consumir. Depois a gente tem as viscoses, que são fibras celulósicas, junto com o modal, heliocel, que vem da polpa de celulose, que vem de árvores, né? Então a gente consegue transformar a madeira num pó e fazer esse pó virar um fio e vira uma fibra muito gostosa. Ela tem uma carga química maior, e a gente vai falar também de estratégias para redução de carga química do algodão, que já tem muita coisa legal acontecendo. Mas ela, pelo menos, vem ainda de um recurso renovável, né? Você consegue plantar árvores, a indústria de celulose está aí mostrando que dá para fazer isso de um jeito muito sustentável. E depois a gente vai para as fibras sintéticas, que aí são as fibras derivadas de petróleo. E hoje, globalmente, poliéster é a fibra número 1. Porque é mais barata, cresceu muito. E às vezes a gente junta o poliéster no algodão só para deixar aquele produto mais barato. Porque o algodão ainda é 2 vezes mais ou menos mais caro do que o poliéster. Então a gente precisa se educar em relação a fibras, e eu acho que é papel da indústria conseguir crescer nisso. Então como é que a gente vai crescendo? Matérias-primas certificadas, onde eu consigo garantir uma redução de carga química, que é uma das grandes questões emissoras, onde eu consigo produzir com energia renovável, então eu começo a olhar para a matriz energética de todas essas matérias-primas e a gente vai avançando. Mas onde a gente ganha? Na redução de poliéster, na inclusão das fibras recicladas, então a gente vem crescendo muito no algodão reciclado, no próprio poliéster reciclado, e em reduzir ali para algodões mais limpos. Então, o algodão regenerativo, que a gente já produz no Brasil com uma certificação chamada Regenagre, o algodão agroecológico, que a gente tem um projeto muito legal no Rio Grande do Norte chamado AgroSertão, onde a gente trabalha com mais de 100 produtores de algodão, agricultura familiar, fazendo um algodão sem nenhum tipo de química, onde a gente consegue trazer o algodão reciclado, fomentar o algodão reciclado, que daí eu não tenho nem uso de solo. A gente brinca que hoje na fábrica a gente tem um grande corte, que o nosso corte é a nossa fazenda. Então, da caçamba do corte, daquelas aparas que saem ali no final do corte da roupa, eu já consigo transformar aquilo ali, que for 100% algodão, em fibra nova. Então, não preciso nem ter toda a etapa do uso do solo, de irrigação, quando, né, a gente é pouco irrigado, mas o que tem de 8% do algodão brasileiro é irrigado, mas tem alguma irrigação, tem agrotóxicos, enfim. Então a gente já consegue por aí começar a reduzir a pegada de carbono. Essa questão de você aproveitar aquele material, aquelas aparas, né, fazer esse reaproveitamento, reintroduzir ali no conceito de economia circular, é algo que já está tomando toda a indústria da moda ou está mais restrita a alguns players como vocês? Está começando. E eu acho que assim, a gente vem evoluindo bastante. Inclusive, eu tive semana passada na Bélgica. Acabei de voltar de uma feira chamada Futuro das Matérias-Primas. E ela estava anexa a uma grande feira de reciclagem têxtil. E o que a gente vê é realmente o mercado se mexendo, principalmente porque a gente também vê a regulação se mexendo. Então, a gente começa a ver a economia circular está regulando. Os países, né, a gente vai começar a ser obrigada a trazer conteúdo reciclado para o material virgem. Isso já está sendo discutido no plástico, o têxtil está vindo, e a gente precisa de fato se organizar, porque hoje essa infraestrutura não está montada. Então a gente lá na Riachuelo, como a gente tem corte, a gente está montando, mas a gente já tem produto em loja com aparas recicladas da nossa cadeia de fornecimento, principalmente no jeans. Então o jeans é uma categoria que vem expandindo bastante o uso de algodão reciclado. Inclusive, vocês conseguiram uma marca muito interessante, que foi a redução do uso da água no jeans de vocês, né? O jeans consome muita água, são 16 mil litros, é isso? É muita coisa, principalmente na lavagem, né? Então, assim, a gente... E vocês, com certeza, que estão nos ouvindo, vão conseguir relacionar essa imagem, né? Lavagem têxtil, gente, aquela que é feita na fábrica, não a lavagem em casa, né? Também, a primeira têxtil, que é como você pega um jeans escuro, né? Porque você vai desde o jeans preto, né?
um jeans bem escurão, como esse aqui já é uma tonalidade mais escura, até o jeans mais clarinho. Aham. Então, para cada variante de jeans mais clara, é mais água e mais tempo de máquina. Então, você tem um consumo muito alto, realmente, de água no jeans. Uhum. E a gente já consegue fazer muita coisa com processos sem água, como laser. Então, a gente vem usando muito laser, o tingimento por espuma, a gente tem na fábrica. Então, você usa muito menos água, você cria a espuma colorida e a espuma ajuda no tingimento. Ozônio. Então, tem uma série de novas tecnologias. Acho que a indústria do jeans avançou muito nos últimos anos em relação a isso. A gente tem grandes fabricantes de jeans no Brasil que têm, assim, práticas incríveis de sustentabilidade, Vicunha, Canatiba. E você vê que a gente é uma potência realmente no jeans, e num jeans bem mais consciente, bem mais sustentável do que muita da produção de jeans que a gente vê no mundo. Agora, se não houver o compromisso por parte do consumidor de devolver aquela peça que não lhe serve mais, o resultado vai ser que a gente vai testemunhar peças e peças chegando a cada 18 segundos. Um caminhão chega no deserto do Atacama para poder poluir aquela região num descarte completamente inadequado. Perfeito. Claro que Tassiana, um compromisso de responsabilidade compartilhada, né? Mas falta um pouco desse engajamento, né? Para a gente não ver o meio ambiente sofrendo no final da linha. Eu acho que muita gente nem sabe que as lojas têm coletores de roupa. Então, isso é muito legal de contar. Existe um aplicativo de um grande parceiro, a maior plataforma de logística reversa hoje do Brasil, que chama Cotton Move. E você pode baixar o aplicativo e você vai encontrar todos os pontos de coleta. Das lojas Riachuelo, Renner, C&A, Reserva. Então, é um movimento setorial que a gente entende que precisamos falar mais disso, precisamos dizer, pessoas, olha, sempre que você for separar uma sacolinha de roupa para doação, isso é uma cultura muito forte brasileira. Sobretudo quando há eventos extremos climáticos, né? Sobretudo, porque a gente quer ajudar rápido, é muito fácil você abrir o seu armário. Dizem que a gente só usa 25% da roupa que a gente tem no armário. Então, é muito fácil você ir ali, catar algumas peças para uma doação. Uhum. E tem sempre algum lugar perto de casa que você pode deixar, uma igreja, um bazar, numa loja de second hand. Só que hoje, metade do que chega não está em estado de ser doado. Uhum. Pode estar rasgado, pode estar sujo, pode estar manchado, o botão caiu, o zíper escangalhou. Então, a dica que eu dou é, quando você for separar a roupa no seu armário, separa 2 sacolas. E conscientemente escolhe tudo que está em bom estado, que pode ser reutilizado para doação. O que não está legal, outra sacola. E traz essa sacola para as nossas lojas. Vocês têm lá pontos de coleta, que vocês fazem exatamente esse material que chega? Esse material que chega volta para o nosso centro de distribuição e assim a Cotton Move, ela faz de todo mundo. Todas essas marcas que eu falei estão lá no aplicativo, então você consegue achar o ponto de coleta mais perto da sua casa e praticamente todas têm o mesmo fluxo, porque é o mesmo fornecedor que está estruturando essa logística reversa com a gente. Então isso volta para os nossos CDs e dos nossos CDs vai para o CD da Retalhar, que fica aqui em São Paulo, e é uma grande recicladora já de muito tempo. Eles fazem toda a triagem, então eles separam o que é passível de reciclagem, que é 100% algodão, vai para uma rota de reciclagem. O que não é passível de reciclagem, mas está em bom estado, as marcas fazem autorização para algumas entidades receberem, ONGs, bazares solidários, e essa roupa chega gratuitamente, é revendida e gera renda para essas instituições. E o que realmente não tem o que fazer hoje, que a gente não tem capacidade de reciclar e não está em bom estado, vai para um coprocessamento, que é uma geração de energia que cumpre todo o protocolo ambiental. Então, a gente garante que isso não vai para aterro e que a gente está dando o melhor encaminhamento possível para cada peça. Você trouxe para a gente, Tassiana, um pouco da história, né, da origem da Riachuelo, que realmente é marcada pela vontade de crescer, de empreender no Brasil. Já começa sustentável, né? Porque prima ali pelo pilar social da agenda ESG, mas muito preocupado também com o esgotamento dos recursos naturais, em razão de ter surgido no Rio Grande do Norte, naquela região ali mais árida, né? De escassez hídrica. E hoje vocês continuam nessa onda avançando muito em sustentabilidade, a despeito de o consumidor não valorizar tanto ainda.
O que motiva, então, em Riachuelo em traçar uma trajetória ESG inovadora, cada vez mais consistente? É o investidor? Vocês estão de olho na questão regulatória, porque é mandatório hoje ser ESG? Qual é a mola propulsora? Eu acho que é a nossa crença de que é o certo a se fazer. E isso está muito forte na nossa liderança, muito forte no André Farber, que é o nosso CEO. Ele é muito patrocinador da agenda de sustentabilidade e quer fazer cada vez melhor. Porque ele acredita em ser uma melhor empresa para o mundo, em ser uma melhor empresa para as pessoas. E é lógico que não é fácil, né? É lógico que a gente tem o tempo todo que equilibrar pratinhos, olhar o curto e o longo prazo. Mas eu acho que quando você tem essa vontade genuína e verdadeira, as coisas vão acontecendo. Então, assim, a gente não tem dúvidas que a gente tem que investir para reduzir carbono. A gente não tem dúvidas que a gente tem que investir para reduzir recursos, né? O consumo de recursos naturais. De que a gente tem que fomentar a inovação. E a gente acha realmente que isso vai colocar a gente num lugar mais resiliente, num lugar mais competitivo. Então, é lógico, entender que a sustentabilidade ela é também uma mola do negócio. É cada vez mais uma mola do negócio. E uma questão de sobrevivência. Uma questão de sobrevivência. Senão não tem jogo. Senão não tem jogo. Você acha que nessa linha a indústria da moda um dia vai se redimir, vai passar de vilã a heroína, se trilhar realmente o caminho da sustentabilidade ou não? Da natureza dela não tem como. Não, eu trabalho para isso, eu sou otimista. Eu vi uma frase um dia que se a gente muda a moda, a gente muda o mundo. Porque a moda ela é tão intensa, né? Assim, é a maior empregadora e é global. O espelho do espírito do tempo, né? É um espelho do espírito do tempo. A gente vai do uso do solo, da fibra, né? Uso de fibras sintéticas, passa por fiação, passa por tecelagem, acabamentos, confecção, varejo. É uma indústria muito longa, muito impactante. Então, acho que assim, quanto melhor a gente consegue ser em cada um desses elos, melhor a gente consegue fazer, né, para o nosso entorno, para as comunidades. E a gente tem uma capacidade muito grande de influenciar comportamento, né? Então, assim, a gente estava até discutindo na COP, lançou-se a Nova Indústria Brasil. Maravilhoso, um programa do MIDIC para realmente fomentar a descarbonização da indústria brasileira. Só que a moda ela não é considerada hard to abate, né? Que é daquelas indústrias mais difíceis de você cortar emissões. Então, tá lá o aço, tá lá cimento, tá lá as pesadonas, assim, digamos. E a minha briga, assim, não, a moda tem que estar, porque a moda fala com as pessoas. A moda é B2C, né? Todas essas indústrias, elas são muito mais B2B. E quando a gente consegue trazer uma indústria que mobiliza tanto, né, a paixão, o amor, até o ódio, às vezes, também das pessoas, a gente consegue ver que a gente é capaz de mexer. Eu aprendi o que era protocolo de Kyoto por causa de uma camiseta da Osklen. Então, assim, eu tenho essa referência em mim, né? Assim, me trouxe uma informação que eu não tinha. Legal. A Osklen abriu muito a minha cabeça, sempre, e né? ele, o Metsavar, ele é muito engajado nessa questão da sustentabilidade, né? Muito. O dono da Osklen. Taciana, é o seguinte, gente, já chegou o tempo, já passei do tempo aqui, então eu vou desobedecer minha equipe e a gente vai estar meia hora de programa a mais. O que você acha? Vambora. Se depender Taciana, não lhe falta repertório, simpatia, assertividade, por isso que eu quero agradecer imensamente pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade, já te convidando para voltar outra vez. Eu que agradeço. E obrigada, ouvintes, também. Espero que eu tenha dado boas dicas, porque... Papo muito profícuo, muito legal, muito proveitoso. Que bom, que bom. Gente, eu conversei com a Taciana Abreu, diretora de sustentabilidade da Riachuelo. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma de podcast preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora, Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, o Juliano Fonseca e a Isabel Gomes. E na edição, Rafael Furugem e o Luiz Fugliage. Um beijo para você, até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.